Olá, eu sou o professor Jeová Canhete e esse é o nosso canal O Curso da História. Falamos acerca do Egito Antigo e hoje nós vamos abordar os aspectos políticos e econômicos. Bom, politicamente, a antiga civilização egípcia se baseava num estado teocrático, tá? Nós tínhamos um tipo de governo teocrático. O que é um estado teocrático? Estado teocrático é aquele onde o poder político e o poder religioso convertem nas mãos do mesmo indivíduo. Nesse caso, o faraó, tá? O faraó é um monarca, né, oriundo da mais importante nobreza egípcia, e o faraó detém ao mesmo tempo poder político e poder religioso. Portanto, todas as vezes que você tiver um indivíduo ou um grupo de indivíduos que detenham ao mesmo tempo o poder político e o poder religioso, trata-se de um estado teocrático. Então, a estrutura política do Egito Antigo, era de um estado teocrático, o que implica dizer você não tem processos eleitorais, não se trata de regimes democráticos, não se trata de nenhum tipo de limitação ao poder que o soberano detém. Legal? O faraó é dono do poder, ele detém o poder, ele detém as terras, ele detém a produção, ele é o senhor absoluto do Egito Antigo, inclusive sacralizado. Essa teocracia egípcia, ela foi construída de tal forma que sacralizou a figura do faraó. O faraó é Deus. Ele não é um representante de Deus, por exemplo, como um rei absoluto do século XVI ou XVII. Ele é Deus. Ele é a encarnação, né, do Deus Ra, né, que é o Deus maior do Egito Antigo, tá? Então ele é a personificação do Deus Ra. Tá? Então, inclusive, as aparições públicas do faraó, elas são carregadas de simbolismo, levando em consideração esse aspecto divino do faraó. Beleza? Muito bem, essa é a estrutura política. Nesse tipo de estrutura política, a sucessão ela é dinástica, ela é transferida de pai para filho. Numa sociedade patriarcal, de pai para filho. Se não tiver filho, né, masculino, irmão, parente, né, do mesmo sexo mais próximo, tá? Tivemos sim alguns casos muito específicos, né, de mulheres que assumiram o cargo maior do Egito. É o caso da rainha Hatshepsut e é o caso da rainha Cleópatra, né, mais conhecida, a última rainha do Egito, da dinastia dos Ptolomeus, né? A Cleópatra é um exemplo que foge à regra, né, de uma sociedade patriarcal. Perfeito? Muito bem. Então o estado é teocrático, a sucessão ela é dinástica, o faraó tem caráter divino, né? E detém todos os poderes numa ampla hierarquia, né? Ele tem todos os poderes e uma burocracia estatal muito grande. O faraó estende os seus poderes através de fiscais, de militares, de conselheiros, de escribas, de sacerdotes, que funcionam exatamente como olhos e ouvidos do faraó. Perfeito? Essa é a estrutura política. A estrutura econômica, portanto, é de uma agricultura de subsistência, né, já mencionado no nosso primeiro vídeo, quando eu salientei a importância do rio Nilo, né? Então, uma agricultura de subsistência, uma agricultura que é cultivada às margens do rio Nilo, aproveitando-se dos períodos de cheia do rio Nilo, aproveitando-se do alagamento, né, produzido pelo rio Nilo, claro. Portanto, uma economia que não é monetária, ela é amonetária, ela é baseada em a troca desse excedente agrícola por produtos ou pelo que quer que os egípcios venham a precisar. Claro, então a base da economia é uma agricultura de subsistência. Perfeito? Muito bem, aqui eu tenho 3 elementos já comentados que eu gostaria de salientar. Primeiro, uma sociedade marcada pela servidão coletiva. Segundo, um estado teocrático. Terceiro, uma agricultura de regadio, que é esse tipo de agricultura que nós acabamos de mencionar. Quando você tiver esse tripé, sociedade baseada na servidão coletiva, economia de regadio e estado teocrático, nós teremos um tipo de civilização que Karl Marx denomina como civilizações do modo de produção asiático. A sigla é MPAs, né? Modo de produção asiático, tá? Quais são essas civilizações? O Egito, a Mesopotâmia,
a China e a Índia. Essas 4 civilizações da antiguidade, portanto, se enquadram nesse conceito marxista de civilizações do modo de produção asiático, tá? Quando eu tenho esse tripé que eu falei para você, desculpa aqui que eu falei para você, Estado teocrático, servidão coletiva e agricultura de regadio. Perfeito? Qual é a crítica que se faz a esse conceito marxista? A mais importante crítica? A mais importante crítica é que nesse conceito o Marx ignorou, os povos pré-colombianos, incas, astecas e maias, que também vivem de Estado teocrático, de servidão coletiva e de agricultura de regadio, mas que entretanto não entraram nesse conceito. Perfeito? Então ficamos por aqui nesse nosso vídeo sobre política e economia do Egito Antigo. Um abraço para vocês, até a próxima.